Graça e paz, amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos à oração diária do dia de hoje, junto com os nossos irmãos e irmãs. Vamos buscar a presença do nosso Deus, mas em seguida, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós teremos uma palavra que fala 5 atitudes que levam a alcançar o impossível. Essa é a nossa palavra de hoje. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, soberano Pai e magnífico Pai das luzes, nós te louvamos mais uma vez por tua grandeza, te louvamos por teu poder. Que o Senhor possa, meu Deus, em nossos corações estar vivo, estar consciente, Senhor, termos a consciência de que servimos a um Deus que é vivo, a um Deus que é santo, a um Deus que é puro, a um Deus que é digno de louvor, digno de adoração. Por isso é que a nossa alma se alegra. Senhor, meu Deus e Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, limpa os nossos pensamentos, purifica-nos de toda a imundícia deste mundo pervertido, deste mundo de horrores, que assim possamos sermos melhores na tua presença, pessoas com caráter, com postura. Meu Deus, não deixe-nos olhar para trás, olhar para as coisas pecaminosas desta vida, mas olharmos somente para o autor da nossa fé, o Deus da nossa salvação, o Deus poderoso, glorioso, magnífico, que liberta, que transforma o homem, que liberta o oprimido, que liberta o cativo das garras do inimigo. Senhor, meu Deus, nós sabemos de antemão, Senhor, pois o Senhor é bom e a tua benignidade dura para todo sempre. A tua palavra nos diz para nós buscarmos o Senhor enquanto o Senhor está perto, para nós invocarmos o seu santo nome enquanto se pode achar, porque dias realmente virão terríveis, dias de trevas, dias de tribulações. Estamos caminhando para o final de uma época, de uma era. O mundo caminha, meu Deus, numa transformação tremenda, uma transformação em todos os sentidos, em todas as áreas. Por isso que nós clamamos. A tua palavra mesmo nos ensina a buscar. Ó Deus de bondade, eu quero lhe apresentar a obra missionária, todas as nações da terra, todos os continentes da terra, Israel, apresentar, meu Deus, as nações pobres, as nações escravizadas do pecado. Ó Deus poderoso, que a tua palavra seja pregada, seja anunciada aos 4 cantos da terra. Meu Senhor, eu te apresento todas as denominações, os cristãos que se encontram em todas as denominações, os ministros do Evangelho, apresentar aquele que mora na rua, aquele, meu Deus, que não tem aonde colocar sua cabeça para dormir, os necessitados, aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, os que se encontram, Rei da Glória, dependendo de um milagre, precisando da cura de uma enfermidade, aquela pessoa que está enfrentando um câncer, um problema renal, a hemodiálise, aquele que está enfrentando um problema cardíaco. Jesus, aquelas pessoas que precisam de um milagre nas vidas pessoais, nas vidas sentimentais. Te apresento os casais, apresento os seus filhos, a escola, Senhor meu Deus, os empresários que geram emprego,
as nações, os presidentes de nações, os presidentes de corporações, para que sejam homens dirigidos pelo Deus Jeová, o grande arquiteto do universo, o Criador de todas as coisas, porque grande é o Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, de toda magnificência. A tua palavra diz: eleva os meus olhos aos montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lhe apresento, ó Deus, os novos convertidos, eu te apresento os casais mais novos. Sustenta esta pessoa que se encontra triste, angustiada, amargurada. Liberta desta opressão, desta depressão, desta opressão maligna. Todos os inscritos do canal sejam abençoados, sejam guardados, sejam protegidos pelo poder do nome de Jesus. Que haja, Senhor, libertação daqueles que oram conosco, precisando de uma libertação, de uma cura, de um milagre, pois eu creio no sobrenatural, eu creio nos milagres que está em Cristo Jesus, eu creio no milagre da cura, eu creio na transformação, eu creio no poder transformador do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu Deus, olha para o nosso país, olha para a política, para os nossos governantes, para que eles olhem para os homens com mais atenção, principalmente aos pobres, aos necessitados de um milagre, Jesus, aqueles que não têm um pão para se alimentar, aqueles que não têm aonde inclinar sua cabeça, aqueles que moram nas ruas, os que estão nos manicômios, os que estão aprisionados nos vícios das drogas, do álcool e tantos outros vícios que acorrentam, que aprisionam, que detêm o homem. Oh, Jesus, faz uma coisa gloriosa, liberta estes oprimidos, meu Senhor, das opressões, das tribulações, porque operando Deus, quem é que pode impedir? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem pode impedir o trabalhar de Deus? Quem pode impedir o agir do verdadeiro Deus? Aquele que liberta, que transforma, que dá vida, que restaura, que levanta o caído, que levanta o abatido, que levanta o necessitado. Aquele que tem realmente uma palavra amiga para aquele que precisa. Faz coisas grandes dentro dos nossos corações, porque operando Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode deter o teu braço. Senhor meu Deus, quantos desempregados precisando do milagre de uma porta de emprego. Te apresento os médicos, os policiais, as forças armadas, esta pessoa que está desesperada, angustiada, sem saber como agir e o que fazer. Socorre, meu Jesus, esta casa onde ninguém entende ninguém, este homem que já bateu em várias portas, esse pai de família em busca de um emprego, que ele possa encontrar, que ele possa ver a porta se abrir em seu favor e ver a mão de Deus agir em sua direção. Meu Deus, eu te apresento aqueles que estão no leito de um hospital, aqueles que irão passar por uma cirurgia, aqueles que precisam do socorro divino, do socorro, da providência celestial, da bênção do Senhor, da cura desta enfermidade. Quantos estão precisando, meu Deus? Aleluia! Pois só o Senhor é Deus. Não existe outro além de ti. É a Bíblia que diz, é a palavra que nos revela: Deus, tu és o nosso socorro, o nosso escudo, a nossa fortaleza.
está em ti a cura, o milagre, a bênção, a proteção. Tu és aquele que guarda, que protege o homem. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E esta é uma verdade. Meu Deus, que todos que estão orando conosco tenham os seus problemas solucionados, que o Senhor faça morada nessas casas. É o que nós te pedimos no dia de hoje. Enxuga as lágrimas desta mãe que chora, desta criança, deste adolescente, deste jovem, deste pai, deste patrão, deste empresário que chora. Que o Senhor possa providenciar o milagre, o socorro e o impossível. É aquilo que nós conclamamos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, vamos a uma palavra de fé. 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Quais são elas? Mas antes de eu começar, você que não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Ative o sininho aqui no canal Uma Visão Além. Deixe o seu like, mas deixa like, que é para o YouTube indicar o nosso canal para mais pessoas. E compartilhe o nosso canal com mais pessoas. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nesta oportunidade nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra em Marcos 9, verso 23, que diz: tudo é possível àquele que crer. E é verdade. E ainda em Lucas 18, 27, que diz: Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é impossível para Deus mesmo? Ele está fazendo uma pergunta. Você já chegou ao ponto em sua vida onde você não vê nenhuma saída, meu amado? E é com você que eu quero falar no dia de hoje. Deus quer fazer o impossível acontecer na sua vida, meu amado. Nós, em nossa capacidade humana, nós somos limitados. Isso é algo indiscutível. Mas Deus não é, né? Deus não o é. E Ele sempre quer nos ajudar em nossas causas, principalmente em nos mostrar como fazer o impossível para alcançar o impossível. Porque não existe barreira para Deus. Às vezes, nós pedimos muito, oramos muito para que Deus guie os nossos passos e nos ajude em diversas causas, em diferentes áreas da nossa vida. Mas nem sempre estamos dispostos a levantar os nossos pés para que possamos fazer a parte que nos cabe a nós. E esse é o fato de não alcançarmos tudo aquilo que desejamos. Você já parou assim para pensar, para refletir neste fato que eu estou citando? Você já tentou correr ou ir em busca deste milagre, do impossível? Sabia que a única maneira, meu amado irmão, de alcançar o impossível é acreditando que é possível? É entregando o impossível nas mãos de Deus. Porque várias passagens bíblicas nos mostram isso de forma clara. É uma passagem que sempre muito me chama a atenção, de uma pessoa que foi em busca do impossível acreditando no possível. É a da mulher sunamita, de 2 Reis 4:18, em que Eliseu ressuscitou o seu filho. É uma passagem que nos preenche com muitos ensinamentos. Esta passagem relata a vida da família desta mulher, uma experiência extraordinária com Deus através do profeta Eliseu. Então, nesta passagem, a sunamita era uma mulher estéril. Foi profetizada na vida dela que ela viria a ter um filho, e assim o foi. E alguns anos depois, a criança já era um jovenzinho e veio a falecer. Quão imaginável seria a dor dessa mãe! Mas, mesmo assim, ela não deixou de acreditar no possível, não deixou de exercer a fé em Deus.
Esta mulher acreditou e foi em busca do impossível. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nesses versículos a seguir, quando esta mulher se encontra a caminho de Eliseu para relatar a morte do seu filho, e ela é questionada se tudo iria bem com ela na sua família. E olha o que ela diz, segundo Reis 4:26. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhes: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Eu fico imaginando, irmãos, como é possível, né? Como é que tudo poderia ir bem na vida dela com o seu filho morto? Parou para pensar nisso? Mas assertivamente essa mulher fez o que realmente devemos fazer em situações de dificuldade: não olhar para a situação, por pior que seja ela, mas ir em busca de solução. Versículo, lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 24. E ela diz ao moço que a levava até a presença de Eliseu, para não se deter-se até que ela chegasse ao seu objetivo, que era, né, a presença de Eliseu. E ela, assim que e é assim que, como ela agiu, que nós devemos agir em situações que não dependem mais de nós, mas para Deus, ir direto ao encontro do Senhor em tudo que se pode fazer. Deus não exige que façamos o que não temos condições, mas espera que façamos o que está ao nosso alcance. A atitude da mulher sunamita é um grande exemplo de que, quando fizemos o nosso possível, Deus amorosamente executa o impossível, como aconteceu na ressurreição do filho desta mulher em 2 Reis 4:34. E nós podemos afirmar que o ato de conquistar é uma característica inerente ao ser humano. Contudo, apesar da sua capacidade mental, psíquica, irmãos, o homem é um ser de limitações. Ao homem, no curso da vida, apresentam-se os impossíveis, situações nas quais o homem é incapaz de solucionar recorrendo às suas faculdades e ciências. O homem não pode conquistar o impossível por meio de dinheiro, Atos 8, 9 e 20. Impor as mãos às pessoas e receber o Espírito Santo é um ato que somente alguém entronizado no trono de Deus, a sua vontade, pode conseguir. É um ato impossível ao homem natural. Simão, o mágico, ao ver o apóstolo Pedro impondo as mãos e pessoas recebendo o Espírito Santo, pensou que poderia fazer a mesma coisa através do dinheiro. E o dinheiro não serve no mundo espiritual, meu amado. Serve no mundo físico, material, mas no espiritual não tem valor algum, não. Logo, entende-se que o impossível de Deus não pode ser alcançado por meio de barganhas e coisas desse tipo. Pedro disse a Simão: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Atos 8, 20. O homem não pode conquistar o impossível por meio da sabedoria humana. Lucas 5, 5. Pedro era pescador profissional, tinha um barco próprio. Conhecia o mar da Galileia como poucos, assim como a melhor técnica para se apanhar os melhores peixes. Aconteceu, porém, que após pescar a noite toda, não apanhou, e a impossibilidade se apresentou. E quando o impossível ocorre, a sabedoria humana é incapaz de resolver. O homem não pode conquistar o impossível por meio de posição social. Lucas 8, 41. Jairo era um dos principais da sinagoga, pessoa proeminente, de posição social abastada, financeiramente falando, tinha acesso aos melhores médicos. Porém, quando o impossível se apresenta através de uma enfermidade que leva a sua filha ao óbito, sua posição social em nada muda a circunstância. O homem não pode conquistar o impossível por meio da religiosidade, irmão. João 3, 1 ao 3. Nicodemos era mestre da lei, um homem religioso, mas ao ser confrontado pelos argumentos de Jesus acerca do nascer de novo,
algo que só é possível por meio da ação divina do Espírito Santo, algo impossível de ser alcançado por meio de dogmas religiosos. Nicodemos contemplou a impossibilidade de se entender naturalmente as coisas espirituais. Então só existe uma forma, uma maneira de o homem se tornar o impossível como algo possível. É por meio da busca da providência divina, do sobrenatural poder de Deus. O Deus do impossível pode todas as coisas, visto que, agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Porque para Deus nada é impossível. Para entender a razão pela qual nada é impossível para Deus, amados, é necessário analisar um dos atributos ativos de Deus, ou seja, o que Deus é em relação ao universo, a sua onipotência. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus, a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que seja demasiado difícil para ti. Jeremias 32, verso 17. A onipotência de Deus significa duas coisas. Deus tem liberdade e poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza. Por isso, dizer que nada é impossível para Deus é uma verdade que está em total conformidade com as Escrituras Sagradas. Deus tem o controle e a soberania sobre tudo que existe ou possa existir. Somente Deus é todo-poderoso. Vamos meditar agora em Josué 10:5. Vejamos as 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Encare os desafios com coragem e fé. Josué 10, versos 5 e 6. Os maiores desafios surgem com respostas... como é que eu colocaria para você isso? Os maiores desafios surgem como resposta às maiores necessidades. Frequentemente, problemas são gerados por erros cometidos. A responsabilidade nos impede de aceitar novos desafios. Deus, dedique o que você tem de melhor. Josué 10, verso 7, parte A. A conquista do impossível requer dedicação integral. A dedicação integral atrai o favor divino. A concentração no prioritário garante o foco da necessidade para a vitória. Julgue o desafio baseado em Deus e não na sua capacidade. Josué 10:8. Encare os problemas como oportunidades. Veja a dificuldade pelos olhos da fé. Confie totalmente em Deus e espere a intervenção sobrenatural de Deus. Josué 10:10 e 11. Deus responde aos que chamam por Ele. Deus se revela aos que o buscam. Deus socorre os que nele confiam. Transforme, querido, sua realidade por meio da fé. Josué 10, 12 e 13. A fé cura o passado, a fé cura o presente e a fé previne o futuro. Então a fé cura o passado, a fé muda o presente, a fé previne o futuro. Fé em Deus. A conquista do impossível em Deus é possível. Pedro não havia pescado nada, todavia, entra em cena Jesus. O Deus homem ordena que Pedro tente mais uma vez. E então o impossível torna-se possível. O milagre acontece. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porém, contudo, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Lucas 5:5. Jairo, diante da impossibilidade da cura da filha, prostrou-se aos pés de Jesus. E apesar da menina ter vindo a falecer, Jesus opera o impossível e Jairo tem a restituição da sua filha, a conquista do impossível. Lucas 8:55. Nicodemos conquista o possível num quadro de impossibilidade, e então nasce da água e do Espírito e marca a presença no sepultamento de Jesus, demonstrando sua mudança de pensamento e posição religiosa. João 19, 39 e 40. Você quer conquistar o impossível, meu irmão?
Aprenda a sua causa, aprenda não, você tem que apresentar sua causa a Deus, porque para Deus nada é impossível. Então, se você quer conquistar, apresente a Deus e confie de uma forma assim que faça a mão de Deus mudar. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde no dia de hoje. Graça e paz, em nome de Jesus.